Então vamos lá para as nossas receitinhas de hoje. Nessa aula aqui eu vou te ensinar as minhas duas coberturas mais especiais, mais vendidas. Todo mundo ama leite ninho, todo mundo ama chocolate tradicional, chocolate meio amargo. E essas eu vou ensinar para você já começar a fazer aí na sua casa, certo? Primeira coisa que você vai precisar são dos ingredientes que eu vou te explicar aqui. A marca que eu tô utilizando aqui é só uma dica pra vocês, não precisa comprar essa marca não, vocês podem comprar o chocolate nobre da preferência de vocês. É o chocolate branco nobre da Melkin. Como que você vai saber que ele é nobre? Você vai olhar aqui e ele vai estar escrito na embalagem que ele é chocolate nobre. Se tiver escrito chocolate com gordura hidrogenada ou chocolate fracionado, não serve. Então, para você fazer a sua cobertura gourmet, você precisa utilizar um chocolate nobre. Pode fazer sem chocolate nobre, sem chocolate em barra? Pode sim, só que você não vai dizer que ele é gourmet, porque você não está utilizando o chocolate em barra, certo? Mas você vai usar o leite condensado, você vai usar o creme de leite, você vai usar o leite em pó, então vai ficar maravilhoso do mesmo jeito, certo? Outro ingrediente que você vai utilizar, como eu falei, é o leite em pó, o leite condensado e o creme de leite. Essas marcas que estão aqui, você pode utilizar qualquer marca da sua preferência. Eu estou utilizando leite moça, estou utilizando creme de leite também, estou utilizando leite em pó, leite ninho, mas você utiliza tudo da sua preferência. Tudo que você encontrar na sua cidade, tudo que você achar que fica mais em conta para você trabalhar, tá bom? Então vamos lá que eu vou dar algumas dicas para vocês aqui pra gente fazer a nossa receita. Primeira coisa que você vai fazer é pegar uma panela comum, que não seja panela de comida, tá, gente? Que não fique com nenhum gostinho residual, uma panela simples. Você vai colocar uma lata de leite condensado, uma caixinha desse leite condensado. Rapa tudo, que aqui não tem desperdício. Você vai colocar agora uma caixinha de creme de leite. (200 gramas, né, de creme de leite, ml. Você vai colocar 3 colheres de sopa cheias de leite em pó. A gente vai fazer agora o branco. E pro branco, ele leva o leite em pó. 3 colheres de sopa cheias. Colher de vó mesmo, tá? E com a ajuda de uma espátula ou de um fouet, eu até prefiro que seja de um fouet. Outra dica, se vocês forem utilizar fouet ou espátula, deem preferência aos que têm silicone, para não soltar alumínio da sua panela, se ela for de alumínio, ou para não descascar o fundo da panela. Então, o fouet também é de silicone, ou colher de pau também, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão misturar muito todo o leite condensado com creme de leite, com leite em pó, para dissolver e não ficar nenhuma daquelas bolinhas. Porque fica muito feio o seu recheio com aquelas bolinhas. Na hora que a gente for usar para fazer decoração, ele não fica bonitinho, tá? Então mistura bem até ficar lisinho. Se você usar algum leite que foi instantâneo, no meu caso esse leite ninho aqui é integral. Então, dá um pouquinho mais de trabalho de misturar. Porém, eu acho que integral é mais gostoso, não sei porquê. Mas se você utilizar o instantâneo, rapidinho você consegue fazer essa misturinha aqui dissolvida. Pronto. Dissolveu bem, tirou as bolinhas, ó. Vocês vão agora pegar 500 ml de leite líquido, leite integral, o leite também da marca de vocês, e uma colher de sopa. Esse é o truquezinho, e eu vou falar pra vocês pra que serve. Uma colher de sopa de amido de milho, que é maisena, né? Todo mundo conhece como a marca maisena, mas pode ser de qualquer marca também. Uma colher de sopa desse amido de milho. Você vai dissolver bastante e misturar aqui. Por quê? Se você precisar fazer uma quantidade grande dessa cobertura, que com certeza você vai precisar fazer uma quantidade grande, porque eu acredito que depois desse curso você vai vender muito, então você vai ter que fazer muita quantidade para um dia só. Você precisa colocar na geladeira, por exemplo, para armazenar.
Quando você coloca esse amido de milho, você faz com que o seu doce, a sua cobertura não fique açucarada, sabe? Com aqueles cristalzinhos de açúcar. Você conserva ela molinha, macia e muito fácil de você trabalhar também no saco de confeitar e com bico. Vamos lá. Aqui eu tenho o leite e o amido de milho, que eu guardo aqui numa vasilhinha. Você vai pegar uma colher de sopa desse amido. Vai colocar no seu leite. E vai misturar bem até ele sumir todinho, dissolver bastante. Não deixa nenhuma bolinha, tá, gente? Você vai puxar assim com a colher e vai ver que tá o leite como se fosse leite puro. Pronto, ó, amido dissolvido. Você vai colocar aqui na sua panela. Mistura. Ficou bem lisinho. Você agora vai acrescentar 250 gramas de chocolate nobre branco, nesse caso, chocolate branco. Picado. Outro truquezinho, você deve estar perguntando assim, Tamires, eu não tenho balança caseira, que são aquelas balanças simples. Eu até tenho uma aqui, esqueci de pegar pra vocês, que eu já deixei tudo separadinho, tudo cortadinho. Se você não tiver balança em casa e você quiser medir a quantidade do chocolate, caso vocês comprem esse chocolate de barra grande, de 1 quilo, cada quadradinho desse aqui equivale a 100 gramas. Então, se você precisa fazer essa receita, vai precisar tirar 250 gramas no olho. Você consegue aí, já para te ajudar, tirar 2 quadradinhos desse aqui e metade de um, né? Tanto que ele tá assim cortado. 2 quadradinhos e metade de um, certo? Então, essa dica fica para quem comprar essas barras maiores e não tiver como investir agora em balança. Não vai ser por isso que você vai deixar de fazer seus caseirinhos gourmet. Agora você vai levar em fogo baixo por aproximadamente uns 20 minutos, como a quantidade de líquido é grande, para ele pegar aquele ponto, ficar grossinho. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, até ele engrossar bastante, a gente colocar numa vasilhinha com plástico filme para deixar descansar e esfriar, tá bom? Aqui, ó, gente, fogo baixo. Mexe até dissolver todo o chocolate em barra. Quando ele ficar lisinho, aí ele vai começar a engrossar. Eu vou mostrando pra vocês ponto a ponto, pra vocês saberem a hora de desligar. Sempre mexendo, sem parar, tá? Pra não grudar no fundo. Se você tiver uma panela muito fina, é bom que vocês coloquem também um pouquinho de manteiga. Ou uma panela que você sabe que gruda. E o fogo sempre baixo, porque fica muito feio. Uma cobertura branca, né? Tá com um pedacinho de fundo de panela grudado. Essa cobertura é tão boa que você vê que só em derreter o chocolate branco, ela já fica bem cremosinha. Aqui, ó, gente, mexendo sem parar. Quando ele começa a ficar assim, bem grossinho, tá vendo? Aí é essa hora que vocês precisam prestar mais atenção, porque por se tratar de uma cobertura branca, se você parar de mexer, ela pode grudar no fundo. Então, nesse momento aí, vai ser a transição pro ponto que a gente quer para desligar. Então, você fica bem prestando atenção nessa hora, mexe bastante assim, que ele vai começar a borbulhar. E aí, quando ele começar a borbulhar, a gente vai fazer o teste, né, da colher, da espátula. Você vai levantar a espátula e o ponto certo é quando ele começa a cair sem se misturar. Cai os montinhos um em cima do outro. Então, após ele começar a ferver aqui, vai passar uns 5 minutinhos e ele vai dar o ponto.
Aqui, ó, gente, esse é o ponto de desligar. Qual que é o ponto? Quando você estiver mexendo, depois daquele ponto anterior, com o fouet, ele vai começar a riscar assim, ó, desenhar, tá vendo? Você passa o fouet, ele faz esses riscos aqui, desenha o brigadeiro. Caso você esteja com a colher de pau ou com a espátula, eu vou tirar dessa parte aqui para não queimar, você vai fazer esse teste aqui, ó. Você levanta e ele não gruda, tá vendo? Ele não gruda não, desculpe. Você levanta e ele não se mistura, fica assim, criando esses montinhos em cima. Esse é o ponto que você já pode desligar. Pronto, pessoal. Aí, imediatamente, você tira do fogão e você vai despejar ele numa vasilha, uma vasilha limpa que você vai utilizar só para os seus recheios, suas coberturas. Mistura bastante e despeja, vai cobrir com plástico filme. Então, ele fica assim, ó, uma cobertura bem lisa, tá vendo? Bem brilhante. E o ponto de montinho que eu falei, para quem não entendeu muito bem, é quando você levanta a espátula e ele cai um por cima do outro, ele não mistura, não fica líquido, tá? Aí agora a gente vai despejar aqui numa vasilha. Isso quente, tá? Do jeito que saiu do fogo. Depois que ele esfriar completamente, ele fica maravilhoso para você colocar no saquinho de confeitar e dar toda aquela textura de gourmet. Aí você espalha para ele esfriar mais rápido. E cobre com plástico filme ou com aqueles saquinhos de mercado limpinhos para não criar nenhuma película por cima. Então ele vai esfriar e vai ficar lisinho. Cobre com ele ainda quente, tá? Tira um pedaço bom de plástico filme. Encosta no recheio, tá? Encosta na cobertura. Nossa, mas não gruda, Tamires? Não, não gruda nada, gente. Quando ele esfriar, vocês tiram, o plastiquinho sai limpinho. É só pra não criar película, aquela película em cima que aí o brigadeiro, o seu recheio, ele não vai ficar tão lisinho. Essa dicasinha do plástico filme você pode fazer com todos os seus recheios e coberturas, tá? Acabou de sair do fogo, despeja na vasilha, cobre com plástico filme ainda quente e deixa esfriar completamente. Depois tira o plástico filme, ele vai ficar super liso na mesma textura. Prontinho. Aproximadamente daqui uma horinha, uma hora e meia, ele já tá frio, ou até antes disso, ele já vai estar frio para você utilizar. Certo? Pronto, enquanto a nossa cobertura branca esfria, a gente vai fazer agora a cobertura de chocolate. Eu já fiz, antes dessa aula, uma cobertura de chocolate ao leite, que eu acho muito gostosa também. Vai estar na apostila também, mas é a mesma coisa dessa daqui que eu vou fazer de chocolate meio amargo. É só você trocar as barras de chocolate. E eu vou ensinar um passo a passo para vocês aqui agora, certo? Então, é basicamente a mesma coisa. Na panela da gente, nós vamos colocar uma caixa de leite condensado ou uma latinha. Mesma coisa, raspa tudo. Uma caixinha de creme de leite. Agora, no lugar do leite em pó que a gente usou no outro, no branco, a gente usou o leite ninho, a gente vai usar aqui agora 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Você pode usar chocolate em pó 100% também,
Porém, eu aconselho que se você usar o 100% para ele ser muito amargo, use só uma colher de sopa, certo? E se você for usar o 32%, você usa 2 colheres, desculpa, se você for usar o 32%, você usa 4 colheres de sopa, certo? Então, como a gente está usando 50%, que é o meio termo, você utiliza 3 colheres de sopa rasa. Eu gosto dessa cobertura porque ela fica bem escurinha e não fica muito doce. Por isso que eu fiz um ao leite, que eu vou trocar os chocolates e vou te explicar. Fiz o branco e tô fazendo esse aqui meio amargo. Agora você vai fazer aquele mesmo processo de misturar bastante para não ficar as bolinhas do chocolate. Dissolve bem esse chocolate em pó no leite condensado e no creme de leite para depois você partir para o passo do leite e do amido. Você vai dissolver o máximo de bolinhas que você puder. As que ficarem, não tem problema. Quando a gente leva pro fogo, junto com o chocolate em barra, ele dissolve, tá? Dissolveu o máximo que você pôde. Se você quiser dissolver mais, pode, mas no fogo ele já vai diluir bastante. Aí agora você vem com a sua colher de sopa de amido, coloca no seu leite, mistura até dissolver. Dissolveu tudo, você coloca aqui. E em seguida, você coloca as 250 gramas de chocolate nobre meio amargo. Caso vocês queiram fazer de chocolate ao leite, 250 gramas de chocolate nobre ao leite, tá? O nosso ao leite já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês a textura dele já já. E o mesmo processo você vai levar em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos, até que chegue naquele ponto. Eu vou levar agora para o fogo baixo e quando chegar no ponto de desligar, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, gente, o chocolate meio amargo também, a cobertura fica no mesmo ponto do branco, né, de 3 leites. Quando ele começa a riscar assim, ó, você vê as marcazinhas. Ou então quando você tira, joga pra cima e ele não se mistura, faz montinhos em cima do outro. Na parte de baixo, né? Não fica tão líquido. Esse é o ponto que você já pode contar uns minutinhos e desligar, certo? Tá vendo? Começa a riscar, ó. Fica bem denso. Já é o ponto que você pode desligar, tá? Pronto. Mesmo processo, ainda bem quente, você vai despejar na vasilha. Eu acho a textura e a cor, o brilho desse brigadeiro, dessa cobertura meio amargo, muito lindo. Aquela textura bem molinha que é característica do caseirinho gourmet. Provavelmente vocês vão me perguntar se vocês podem usar achocolatado no lugar do cacau, né, do chocolate em pó. Poder pode, porém,
O achocolatado ele tem adição de açúcar, então vai ficar muito doce a sua cobertura. Então a dica que eu dou é, ou você utiliza o chocolate 50%, como eu utilizei aqui, ou você utiliza o chocolate 100% e coloca uma colherzinha ou duas de achocolatado. Mas o achocolatado puro com o restante das misturas vai ficar muito, muito, muito doce, certo? Ó, que brilho lindo! Lindo, 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 lindo. O verdadeiro. Agora você vai colocar o plastiquinho filme em cima. E esperar esfriar.